Questão sobre mecânica. Imediatamente após dirigir o dia inteiro, você para o veículo e percebe que precisa completar a água do radiador. Nesse caso, você deve desligar o carro e completar com o nível com água fria. Gente, entenda uma coisa. Primeiramente, você não deveria fazer ali verificação e completar nível de água com motor quente. Já falou imediatamente após dirigir o dia inteiro. O motor está quente. Não deveria. Mas vamos supor que precisa, né? Você precisa fazer aquilo ali naquele momento. A título de exceção, não é a regra, é exceção, você até pode completar essa água com motor quente. Mas você não pode desligar o motor. Você tem que manter o motor ligado, que é para a água circular enquanto você está completando. Tá? Porque se você jogar água ali dentro do sistema, com o motor desligado e quente, corre um sério risco de você trincar o bloco do motor do seu carro, o cabeçote, não me lembro bem. Mas trincar, provocar danos muito mais severos no motor. Tá? Então, primeira coisa, o ideal seria fazer com o motor frio. Mas já que está fazendo com o motor quente, está falando imediatamente após dirigir o dia inteiro. Faça, mas faça com o motor ligado, tá? Aqui fala, ligar o carro, beleza, e completar o nível com água fria. Tem que ser água fria, a gente não bota água quente em sistema de arrefecimento, não. Certamente essa aqui vai ser a resposta, essa aqui está eliminada. Ligar o carro, ok, completar com água fervendo. Não, né, gente? Aqui está fora. Todas estão corretas? Não. Professor, o senhor ensinou um macete e o senhor falou que quando aparece essa palavra todas, é 80% de chance desta ser a resposta. Pois é, 80% das vezes vai dar certo, 20% não vai dar certo. E nesse caso aqui caiu nos 20%, tá? O macete não é 100%, ele ajuda em 8 de cada 10 vezes que você usa. Mas 2 vezes pode ser que ele dê errado. Aqui dá para aplicar um outro macete, que é o macete das alternativas brigonas, né? Ó, brigonas. O que é alternativa brigona? Uma fala uma coisa, a outra fala outra. Uma das duas tem que ser a resposta, porque uma está falando verdade, a outra está falando mentira. Quando você identificar duas alternativas brigonas, uma brigando com a outra, você já sabe, a resposta tem que ser uma das duas. Tá? Se você identificou aqui as brigonas, você já sabe que A e D não é. Tem que ser B ou C. Por quê? Porque aqui fala, liga o carro e põe água fria. A outra, liga o carro e põe água fervendo. E aí, eu ponho água fria ou fervendo? Uma das duas está falando a verdade. No caso, é a letra B que está falando a verdade. Meio ambiente traz para a gente o seguinte, complete a frase. Aqui tem uma lacuna para ser preenchida, você vai colocar uma dessas palavras aqui dentro. Perceba que ele abriu aspas e deve ter fechado. De onde que ele fechou aspas? Não fechou, deveria ter fechado aspas aqui, ó. Para a gente saber que isso foi copiado do manual de estudos, tá? Ctrl+C, Ctrl+V. Vários gases expelidos pelos motores dos automóveis são prejudiciais à saúde. Beleza? Todos nós sabemos disso. Além do monóxido de carbono, que é um desses gases, o dióxido de enxofre, que é outro gás, formado pela queima de combustíveis, é o natural componente da chuva ácida? Não é natural, né? Se ele é poluente, ele não pode ser natural, não pode ser da natureza, então está fora. É o único componente, você está falando que além de um tem o outro, não é o único, tem mais de um. Então também está fora. Por dedução a gente já elimina, né? Pode ser o principal, pode ser o maior. Qual que é a diferença entre principal e maior? Maior que é em maior quantidade. Principal é aquele que mais incide, tem mais incidência na formação de chuva ácida. E a resposta é dióxido de enxofre é o principal componente da chuva ácida. Anotou aí? Beleza. Questão sobre primeiros socorros. E ela traz para a gente o seguinte. Você percebe que a temperatura corporal da vítima está elevada. A temperatura corporal de um ser humano é considerada normal quando ela está entre 36 e 37. Deu 36, 36.1, 36.2, até 37. Isso aqui, ó, tá lindo. Tá ok, tem nada de errado. Se aqui está dizendo que a temperatura está elevada, significa que ela está está maior que 37 graus.
Qual das alternativas seguintes seria melhor a se fazer nesse caso? Bora ver? Letra A, forçá-la a beber muita água. Olha, beber água é bom para manter a pessoa hidratada, coisa e tal. Mas num caso de sinistro de trânsito, acidente, onde a pessoa pode ter inclusive uma lesão interna e você nem sabe, num caso de hemorragia interna, a pessoa não pode nem beber água, nem um copo. E você ainda não sabe, digamos assim, já não seria uma boa ideia. Imagina forçar. Forçar a pessoa não é bom em nenhum sentido, né? Então, letra A, fora. Abaná-la, pegar ali um papelão, alguma coisa, ficar abanando ela. A gente vê muito isso em acidente, né? A pessoa caiu lá e fica lá a pessoa abanando. Aquilo é bom para ventilar a pessoa, né? Para ela conseguir respirar melhor, com mais facilidade, coisa e tal. Mas no que diz respeito à temperatura elevada, não resolveria não, tá? Pode eliminar. Aplicar compressas frias na testa. O que é a compressa? Aquele chumaço de pano que você molhou numa água fria, colocou na testa da vítima, pronto, aquilo ajuda a baixar a temperatura, tá? Isso aqui sim, isso aqui é ok. Dar medicação não pode. Aqui quebrou uma das 10 regras sagradas. Existem 10 regras sagradas na prestação de primeiros socorros que não podem ser quebradas. Uma delas é medicação. Você, socorrista leigo, você não é profissional, jamais vai oferecer ou entregar qualquer medicamento para uma vítima de sinistro de trânsito. Estamos alinhados? Professor, quais são essas 10 regras? Aí, é só no nosso curso, tá? Isso aí, ó, papai Ronaldo aqui elaborou com todo cuidado. São 10 regrinhas. Se você souber aquelas 10 regras ali, você não precisa nem estudar primeiro socorro, não. Você já responde aí todas as questões de primeiro socorro praticamente. Então, a letra C é a resposta certa, a D eliminada aqui. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente quando, hein? Auto de infração é o AIT, auto de infração de trânsito. Isso aqui, esse auto de infração, é aquilo que o policial preenche ali no trânsito quando ele vê você fazendo a besteira. Às vezes ele faz isso num bloquinho e uma caneta, né? Às vezes ele faz com um dispositivo eletrônico, tipo um tabletzinho que faz tudo eletrônico, já não tem mais a caneta, né? Pois é, mas aquilo que ele está preenchendo ali chama-se auto de infração de trânsito. Aquilo é multa? Não é multa, é um auto de infração de trânsito. Aquilo é enviado, depois que o policial preencheu aquilo ali, ele encaminha aquilo para a autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão de trânsito ali, analisar essa autuação. O diretor vai receber isso lá e falar, o agente de trânsito, o policial aqui, fez essa autuação para o fulano, coisa e tal. Se essa autuação for inconsistente, ou seja, não tem fundamento legal, o diretor do órgão de trânsito, a autoridade, vai arquivar aquilo. Mas se ela for consistente, é legal, o policial autuou direitinho, estava fazendo errado, o policial viu, autuou. A autoridade de trânsito tem 30 dias para expedir um aviso para o motorista que cometeu a infração. E esse aviso chama-se notificação. Notificação da autuação de trânsito. O que é isso? É um aviso, uma cartinha que chega pelo correio para você. Se a autoridade de trânsito não expedir essa notificação dentro dos 30 dias, o auto tem que ser arquivado. Explicado isso, você já consegue responder a pergunta. Quer ver? Ó? Então, o auto vai ser considerado insubsistente assim que entender, quando assim entender o agente de trânsito. Não é nem o agente de trânsito que analisa isso, é a autoridade, né? Quando o infrator for menor de 18 anos, não, nesse caso vai ser outra infração, né? Aliás, não é infração. Menor de 18 anos dirigindo vai ser responsabilizar o pai ou o proprietário do veículo. A autuação for irregular, ok.
ou a notificação não for expedida no prazo de 30 dias, ok, é exatamente as duas situações que eu falei. Ó. A autoridade vai analisar. Se for irregular, arquiva. Se for regular, mas não expedir a notificação em 30 dias, arquiva. Essa é a resposta. Letra C. E a última aqui, ó, quando a notificação for devolvida por desatualização do endereço. Não interessa, se o correio não te achar, a notificação não vai ser invalidada não, tá? Isso é problema seu que não atualizou o seu endereço ou que não estava em casa para receber a notificação. A obrigação do órgão de trânsito é expedir. Expedir quer dizer emitir aquela notificação e botar no correio. A partir dali, aí já é problema seu. Letra C aí, a resposta. Questão sobre mecânica. O movimento das rodas dianteiras, colocando lateralmente o veículo na direção desejada pelo condutor, é possível através do sistema de suspensão, direção, freio, transmissão. Gente, para eu movimentar as rodas dianteiras do veículo, observe que aqui está falando, colocando elas na direção que o condutor deseja, é pelo sistema de direção, né, gente? Volante, pega o volante, ele vira para um lado, vira para o outro, né? Sistema de suspensão é para cuidar ali do controle, estabilidade do carro nas curvas, nas freadas. Sistema de freio para frear o carro. Sistema de transmissão para transmitir a força gerada pelo motor até as rodas. Agora, movimento das rodas dianteiras, colocando o carro na direção que você deseja, é o sistema de direção. Questãozinha até bem simples essa. Questão sobre direção defensiva. Sobre o lusco-fusco, é falso afirmar. Primeiro é saber o que é lusco-fusco, né? Lusco-fusco, também chamado, às vezes, nas provas aqui, de crepúsculo. Professor, só palavra difícil, hein? Pois é, lusco-fusco, crepúsculo, nada disso te ajuda. Mas o Detran usa uma dessas palavras que tanto uma quanto a outra quer dizer o quê? Aquela transição do dia para a noite, é o cair da noite, ali por volta de 6 da tarde, né? 18 horas, 6 da tarde, que já não tem mais a luz do dia e também não está tão escuro. Você acende ali o farol, fica aquela meia luz. Isso chama-se crepúsculo ou lusco-fusco. Sobre esse lusco-fusco, é falso afirmar o quê, hein? Vamos ver. É uma situação de pouca luminosidade? Acabei de dizer que sim, né? Aquela transição do dia para a noite. Então aqui, ok. Ocorre ao amanhecer, ao anoitecer, nos túneis e também em tempo nublado? Sim. O crepúsculo, o lusco-fusco, ele acontece tanto quando está caindo à noite, quanto está amanhecendo também, né? A transição do escuro para o claro ou do claro para o escuro. Isso acontece também dentro de túneis ou tempo nublado. O tempo fechou, pouca luz, não é? Então aqui, ok. A penumbra torna mais difícil reconhecer objetos. O que é penumbra? Pouca luz, pouca luminosidade. Consequentemente, fica mais difícil você reconhecer objetos de longe, não é? Ok. O motorista deve usar a luz alta nessas situações? Aqui não. Aqui está errado. Então eu vou na letra D, porque a questão está querendo saber, ó, sobre o lusco-fusco, qual que é a falsa? A falsa é essa aqui, você não vai usar a luz alta, não, você vai usar a luz baixa. É o farol baixo, não é o farol alto, não. Beleza? Combinado? Então agora você já sabe o que é lusco-fusco, o que ele provoca, que são os que estão na letra A, B e C, e o que é falso aqui? É o que está na letra D. Você não vai usar a luz alta, é a luz baixa. Direção defensiva. Fenômeno natural. É uma coisa que acontece naturalmente, por exemplo, chuva. Chuva é um fenômeno natural, né? Comum em lugares frios, úmidos e região de montanhas. Será que fenômeno natural é esse? Granizo. O granizo é a chuva petrificada, né? É gelo, chovendo pedra de gelo. Isso acontece em lugar frio, úmido e região de montanha? Acontece em qualquer lugar, né? Eu não moro em montanha, eu moro em baixada e aqui chove gelo. Do mesmo jeito. Não acho que é isso, não. Neblina. Ah, neblina, rapaz, é isso mesmo, hein? Aquela neblina assim, ó. Quem mora em região de montanha, né? Época de frio, principalmente, que é a neblina. Com certeza vai ser essa aqui. Entre a A e a B, eu já até eliminei a A e fiquei com a B. Vamos ver a C. Garoa. Garoa é uma chuva fina.
Isso acontece em todo lugar, não é só nesses lugares específicos, né? Pista escorregadia também não tem relação. A pista escorregadia vai acontecer por conta de chuva, molhou a pista, coisa e tal. Não é. A resposta é neblina. Isso aqui é um fenômeno natural, que a gente está procurando aqui, que acontece em lugares frios, úmidos e região de montanhas. B de bola. Direção defensiva. O procedimento correto do motociclista durante uma curva aí tem uns 3 pontinhos, é porque é o quê? É acelerar forte. Olha, ele acelerar dentro da curva, gradativamente ou de forma moderada é até bom. Agora, forte não, né? Mas você está caçando confusão. Você entrar numa curva e acelerar forte dentro da curva. Não, né, gente? Não faz sentido. Reduzir a velocidade antes da curva, que está falando durante. Durante a curva, não. Antes da curva, reduz a velocidade. Utilizando a embreagem, vou puxar a embreagem. Onde é que a gente usa a embreagem para reduzir a velocidade? A gente usa para reduzir a marcha. Nada a ver isso aqui, né? Manter a aceleração constante. Opa, entrei ali naquela velocidade, mantenho ela. Não utilizando a embreagem. Agora faz sentido. Falando para não usar a embreagem. Aqui está ok. Aqui também está ok. Certamente vai ser essa a resposta. Frear bruscamente para diminuir a velocidade. Dentro da curva você vai frear bruscamente? À toa? Você está louco. Essa aqui é aquela absurda, né? Que a gente já chega eliminando. Letra C é a resposta. Infrações e penalidades. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio. Aqui é o meio-fio, né? A mais de 1 metro. Mais de 1 metro, hein? São computados quantos pontos no prontuário do condutor? Aí é complicado para responder esse tipo de questão, porque estacionamento no Código de Trânsito Brasileiro tem 20 situações diferentes. 20 incisos, né? Tem inciso ali que se desdobra em 5, 6, 7 situações. Então, são 32 ou 33 situações diferentes. Para cada uma vai ser uma natureza de infração. E para cada natureza vai ser uma pontuação. Já pensou se você tiver que decorar todas as situações de estacionamento para saber se é leve, média, grave ou gravíssimo? Você vai registrar 3, 4, 5 ou 7 pontos? Complicado. Então, macete, sempre tem, né? Que ajuda muito, muito, tá? Estacionamento, meu querido. Falou, estacionou de forma irregular. Para ser gravíssima, que é esses 7 pontos aqui, ó, só tem 2. É estacionar na vaga de PCD ou idoso. Idoso, tá? Isso aqui foi uma. Estacionou na vaga de pessoa com deficiência. É gravíssima, 7 pontos. Estacionou na vaga do idoso. É gravíssima. Essa é uma situação. Eu falei que só tem 2, né? Vaga de PCD ou idoso. Ou então, se você estacionar naquelas vias expressas. O que é uma via expressa? É uma via de velocidade mais alta. Rodovia ou então via de trânsito rápido, tá? Nas vias expressas, você estacionar na pista. Não é nem no acostamento, não. Você estacionar lá no acostamento, você está lá no cantinho. É errado também. Mas quando falando, o cara estacionou na pista. É uma coisa totalmente insana, né? A pessoa, para fazer um negócio desse, só se ela estiver fora de si. Eu acredito que... Eu nunca vi uma infração dessa que ser aplicada, porque como é que o cara, numa via expressa, eu estou aqui numa rodovia, aí eu vou estacionar esse carro aqui na pista, no meio da pista. Tem que ser maluco fazer um negócio desse, não tem? Pois é. Se fizer, é gravíssima, tá? Essas são as 2 situações em que o estacionamento é gravíssimo. Caiu esse, ou esse, você já sabe, isso aqui é gravíssimo. Não é o caso, aqui está falando longe do meio-fio a mais de 1 metro. Então, essa aqui eu já eliminei, porque nenhuma das 2 aqui encaixa dentro da questão que está dizendo. E leve, cara, leve também a gente só tem 2, que é o estacionar no acostamento. Vamos lá, só tem 2. Estacionar no acostamento. Isso aqui já é muito comum, tá?
Aqui em cima, para o cara estacionar na pista de uma via expressa, você tem que ser maluco, né? Tá querendo suicidar ou matar alguém. Aqui não, aqui é muito comum. Direto você vê uns folgados estacionados no acostamento. Estaciona, vai fazer lanche, vai para a beirada do mato lá fazer xixi, cuidar de menino. Ah, mas tá passando mal, liga o pisca-alerta, bota o triângulo de segurança, que aí é situação de emergência. Agora, estacionar ali, vou lá fazer um xixi tranquilamente. Aí não dá, né, gente? Polícia passou ali, viu? É multa leve, tá? É uma multa leve. Ou então, se você estacionar afastado do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Até 50 centímetros que você estacionar longe do meio-fio, às vezes você vê um carro estacionado a 50 centímetros, parece que está longe, mas ainda não é infração. Agora, passou de 50 centímetros, já é infração. Até 1 metro. Mediu lá, 1 metro longe do meio-fio. Está longe pra caramba. Mas ainda é infração leve, tá bom? Nesse caso aqui, ele está a mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Então, leve eu sei que não é. Por que eu botei isso aqui para vocês? Você vai decorar isso. Em vez de você decorar as 33 situações de estacionamento, você vai decorar só essas 4 aqui, ó. Gravíssima é só estacionar na vaga de PCD ou idoso, ou então nas vias expressas você estacionar na pista. Aí é gravíssima. Leve só se você estacionar no acostamento ou de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Guardou essa? Guardou essas 4? Você já sabe. Para ser gravíssima tem que ser uma dessas duas, para ser leve tem que ser uma dessas duas. O que sobrar, você já sabe que vai ser ou grave ou média. Nesse caso aqui entrou no que sobrou. Né? No que sobrou. E eu diria, se fosse eu, Ronaldinho, que se eu não soubesse a resposta, né, precisasse de chutar, eu ia chutar 4. Média. Mais de 1 metro é média. Sabe por quê? Porque se até 1 metro é leve, mais de 1 metro, média. Subiu um degrauzinho, né? Mas não é. É grave. Você sabe por quê? Porque a mais de 1 metro vai ser média se for apenas parar. Aqui está falando de estacionar. Tá? Parar é aquela coisa rapidinho, né? Encostou, a pessoa desceu ou saiu do veículo, embarcou ou desembarcou um passageiro. Parou. Né? A mais de 1 metro é média. Agora, estacionou a mais de 1 metro, aí é grave. 5 pontos. Espero que isso aqui ajude você a responder outras aí de estacionamento. Assista esse vídeo aqui várias vezes até entender e memorizar aqui essas dicas. Mais um aí de infrações e penalidades. O uso indevido do pisca-alerta. Sabe o que é pisca-alerta, né? Quando fica as 4 luzes ali da seta piscando simultaneamente. Caso de acidente, o veículo quebrou, a galera usa bem isso, né? E também da luz baixa e alta. Luz baixa e alta de forma intermitente é quando o cara fica piscando o farol, né? Quando ele puxa a alavanquinha, ela fica alta. Quando ele solta, ela fica baixa. Ele fica assim, ó, piscando. Quando você usa esse sinal de luz baixa e alta de forma intermitente para avisar de um perigo na via, problema nenhum, tá ok, tá certinho. Mas o problema é que tem muita gente fazendo isso para avisar de fiscalização, polícia. Aí é uso indevido, tá? Aí entra aqui, ó, uso indevido. E aí, meu amigo, tanto o pisca-alerta quanto esse piscar ali, o farol ali, né, luz alta e baixa, de forma indevida, é infração de trânsito, tá? E aí, como é que eu vou saber se é leve, média, grave ou gravíssima? Entra naquele macete que eu ensinei. Você vai analisar o risco, se ele é alto ou baixo, e vai analisar a questão da segurança e da vida. Ligou o pisca-alerta de forma indevida, ou então avisou lá que tem polícia. Qual o risco disso? Ah, professor, se tiver um risco vai ser baixo, né? Porque às vezes é um bandido que está lá, eu estou sinalizando para ele e avisando que tem polícia. É um risco baixo, não chega a ser um risco alto, porque não é garantido que vai ser um bandido. A maioria das vezes eu vou sinalizar e a gente de bem, cidadão. É uma infração porque eu não posso fazer essa piscada de farol aí, né? Outro caso, o pisca-alerta. Às vezes o cara estacionou em um local que ele sabe que não pode, está errado, mas liga o pisca-alerta achando que vai justificar. Não justifica, tá? Não justifica. Se estacionar em local proibido e ligar o pisca-alerta, você vai tomar 2 multas. Uma porque estacionou em local proibido e outra
e outra porque está usando o psicoelétrico de forma indevida, beleza? Qual o risco disso? Não tem risco. Então, meu amigo, se o risco é baixo e não agride a segurança ou a vida, porque nenhum dos dois aqui está agredindo a segurança ou a vida, não é infração grave nem gravíssima, tá? Se for risco alto ou agredir a segurança ou a vida, aí sim, opa, isso é grave ou é gravíssimo, mas não é. Então a gente vai ficar entre leve e média. Aí é chutar, né? Vai chutar, mas vai chutar entre duas, tem 50% de chance de acertar. Nesse caso aqui é média, tá? Anota aí.